Oi, gente, meu nome é Tami Prado, eu sou terapeuta floral e você está aqui no canal Papo de Terapeuta. E hoje, gente, nós vamos falar sobre o transtorno de personalidade borderline ou o transtorno de personalidade limítrofe. Por que eu resolvi trazer esse assunto aqui para o canal? Porque essa semana, né, teve uma famosa que está internada e aí o marido da famosa veio expor a situação e disse que, né, ela sofreu um surto e por conta disso ela está internada. O primeiro diagnóstico que ela teve, né, já é de transtorno de personalidade borderline. E como tem muita gente comentando, muita gente me perguntando, Tami, fala um pouco desse transtorno, como que ele funciona, o que acontece com a pessoa que sofre desse transtorno. Então eu resolvi trazer aqui para o canal esse conteúdo, né? Eu tenho uma live na minha outra rede social que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo para vocês. Foi uma live interessantíssima, foi uma live excelente, muita gente participou, todo mundo perguntando muito sobre esse transtorno, mas eu resolvi trazer um vídeo aqui para o canal. Então vamos lá, transtorno de personalidade borderline. Gente, o transtorno de personalidade borderline ele tem muitas características, muitos sintomas, tá? E muitas vezes ele pode ser confundido com outros transtornos. Ele pode ser confundido com transtorno bipolar, ansiedade, depressão. Então ele é meio que camuflado. Então a gente precisa examinar muito bem esse paciente para termos a certeza do diagnóstico, tá? Quais as principais características assim que a gente bate o olho e fala, eu acho que é border, né? Vocês vão me ouvir muito falar esse termo border, porque borderline a gente deu uma abreviadinha aí e fala paciente border. Então vocês vão me ouvir muito ouvir falar border aqui nesse vídeo. Uma das características primordiais, não conseguir lidar com frustrações, tá? Mas não é não conseguir lidar a ponto de dar uma reclamadinha e passou, não. É algo muito mais profundo que pode despertar surtos, crises, agressões verbais e físicas, tá? Então vamos começar do começo? Gente, segundo os estudos, existem mais mulheres portadoras desse transtorno do que homens, tá? Particularmente, eu acredito que, na verdade, as mulheres têm uma facilidade maior de buscar ajuda. Sendo assim, né? Aparentemente, parece que tem mais mulheres do que homens, mas eu acredito que é porque as mulheres procuram ajuda com mais facilidade, tá? Para vocês terem uma ideia da gravidade desse transtorno, cerca de 10% dos pacientes diagnosticados com transtorno de personalidade borderline cometem suicídio, chegam ao suicídio, tá? Outra característica muito importante do paciente border é o vazio, uma sensação de vazio eterna e imensa e o medo do abandono. Então vamos pegar um por um para a gente destrinchar, tá? Então vamos começar pelos sintomas, né? Esforços desesperados para evitar o abandono, tá? Seja ele real ou imaginário. Tami, como assim? O que acontece com o paciente border? O paciente border, ele é muito instável, tanto emocionalmente quanto no humor. Ele muda de humor muito rápido e aparentemente, vocês vão entender depois, mas aparentemente à toa. Tipo, coisas que são muito pequenas para as outras pessoas que, tudo bem, é uma dorzinha de cabeça, ou é uma frustração, é um probleminha, mas que não para a vida das pessoas. Pro border é como se fosse o fim do mundo. Então,
como ele é ciente dessa instabilidade dele e que briga muito com todo mundo, briga com a família, briga no trabalho, é uma pessoa que tem muitos problemas de relação interpessoal, ele tem consciência disso e ele morre de medo do abandono. Ele tem medo que um belo dia as pessoas que o rodeiam, seja cônjuge, seja família, seja colega de trabalho, que essas pessoas simplesmente não queiram mais se relacionar com ele, que essas pessoas simplesmente virem as costas. Então, a possibilidade disso acontecer com ele já é o suficiente para que ele desencadeie uma crise por desespero, por medo do abandono, tá? Nesses momentos é muito comum as ameaças, tanto de mutilação quanto de suicídio, não só ameaças, mas a concretização dessas ameaças, tá? Mas geralmente começa com as ameaças, ok? Padrão de relacionamentos instáveis é o que eu acabei de dizer. Como o border muda muito de humor por zilhões de fatores, tá? As relações não progridem, as relações elas tendem a ser instáveis. Por quê? Porque as pessoas não conseguem lidar com o border. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui para vocês entenderem. Imagine uma mulher casada, né? E ela planejou, ela é border, e ela planejou que no dia seguinte ela vai lavar a roupa. Só que aí no dia seguinte, quando ela se levanta, ela descobre que está chovendo. Isso é o suficiente para acabar com a vida dela, para acabar com o humor. Isso é o suficiente para que ela fique extremamente agressiva, extremamente mal-humorada, que ela comece a bater porta, pisar duro, e aí o marido levanta. Bom dia, ela fala só se for para você. E aí o marido não tá entendendo, ele não sabe o que aconteceu para que a esposa esteja nesse estado de humor. Ele fala, mas o que aconteceu? Ao invés dela explicar, ela vai soltar os cachorros em cima dele, como se aquilo fosse culpa dele, e ele vai ficar sem entender. Então, é esse tipo de frustração que desencadeia as crises do border e que faz com que todo mundo que esteja ao redor não entenda nada do que está acontecendo. E aí, uma hora, as pessoas cansam de ser saco de pancada, as pessoas cansam dessas crises. Uma hora tá muito feliz, outra hora tá muito bravo, tá muito agressivo, tá ofendendo, tá xingando, tá brigando. E aí, essas relações, elas não progridem, tá? Outro detalhe que acontece muito com o border, com o paciente border, é o fato dele achar que aquilo não tá como ele quer, dele imaginar, criar cenários, e a gente vai chegar num outro sintoma aqui, que vocês vão entender. O border, ele cria cenários, mentalmente falando, e aí ele vai lá e termina um relacionamento que estava ótimo, por exemplo. O relacionamento estava tudo bem, estava tudo ok, mas ele criou um cenário na cabeça dele, ele vai lá e termina. Simples assim. E aí o parceiro fica sem entender nada, a parceira fica sem entender nada. Entendeu? Isso também pode acontecer, por exemplo, com empregos. O border tá lá trabalhando no emprego bom, um emprego estável, tá tudo bem. Ele cria um cenário na cabeça dele e no dia seguinte ele vai lá e pede demissão. E ninguém entende nada, tá? Por isso que essas relações, elas têm tanta dificuldade de progredirem e de seguirem o seu curso normalmente, tá? Perturbação de identidade. Lembra que eu falei no começo do vídeo dessa sensação de vazio? O borderline, ele não gosta de si próprio.
tem um problema sério com a autoestima. Ele não gosta de si próprio e ele nunca vai se achar suficiente. Então, o que é que ele faz? Ele se espelha em outras pessoas. Ou seja, ele copia a personalidade das pessoas com quem ele mais convive ou das pessoas que ele mais admira. Então, é muito comum, né, o border mudar demais de atitudes, de religião, de gosto musical, de estilo de vestimenta. Por quê? Porque ele está copiando alguém. Então, por exemplo, agora, nesse momento, o border está copiando um amigo que é pagodeiro. Então, ele vai se vestir, ele vai agir, ele vai falar exatamente como esse amigo que é pagodeiro. Se acontecer algum problema entre ele e esse amigo, problema muitas vezes dos cenários que ele cria dentro da cabeça dele, com esse amigo pagodeiro, ele corta essa amizade. Vamos entender que essa relação de amizade acabou. Aí ele fica um período sem ter quem copiar, ok? Daqui a pouco ele conhece uma outra pessoa, faz amizade com uma outra pessoa e essa outra pessoa é totalmente roqueira, totalmente gótica. O border vai jogar todas aquelas roupas do pagode fora e vai começar a se vestir igual o amigo gótico, vai falar igual o amigo gótico, vai frequentar os mesmos passeios que o amigo gótico, os mesmos lugares que o amigo gótico. Então, o border, ele é muito comum mudar muito de religião, mudar muito de tribos de amigo, porque ele tá sempre copiando alguém. Por quê? Porque ele acha que ele não é suficiente. Então ele precisa copiar alguém que ele admira ou que ele acha que essa pessoa é admirada por outras pessoas. Então, esse cara é legal, todo mundo gosta dele, eu vou fazer como ele. É muito comum, tá? Impulsividade autodestrutiva. O border, o paciente border, quando ele se encontra numa fase mais crítica do transtorno, uma pré-crise, digamos assim, ele busca algo que o preencha. É sempre algo externo, sempre algo que vem de fora para preencher esse vazio gigante que ele tem dentro dele e que ele não consegue preencher. Então, como que ele pode buscar esse preenchimento? Dentro dessa impulsividade destrutiva. Excesso de consumo, gastar mais do que ganha, consumo de entorpecentes, seja álcool, drogas ilícitas, lícitas, direção perigosa, compulsão sexual, tá? Então, é um impulso destrutivo. Eu quero viver, eu quero me sentir vivo e eu não consigo isso normalmente no dia a dia comum. Então, eu vou buscar o perigo para ver se eu sinto alguma coisa. Porque qualquer coisa que eu sentir já tá valendo, porque é uma sensação de vazio tão grande que eu quero sentir qualquer coisa, nem que seja só o perigo, medo, adrenalina. Então ele busca diversões ou atividades perigosas para que ele sinta pelo menos alguma coisa, tá? Recorrência de ameaças de suicídio ou de automutilação. Quando o paciente está em crise, quando o border está em crise e ele explode, ele vai ofender quem está perto, sem pensar. Seja pai, mãe, marido, esposa, filho, entendeu? O estrago que ele faz é ao redor dele, chefe, colega de trabalho, não importa. Então, quando ele explode,
Logo depois, ele tem plena consciência do estrago que ele fez. Plena consciência, tá? Ele sabe que ele magoou muito profundamente as pessoas, que ele magoou provavelmente as únicas pessoas que ainda estão ao seu redor, que ele magoou as únicas pessoas que ainda estendem a mão para ele. Ele sabe disso, tá? E aí o que acontece nesse momento? Ele entra numa crise de ódio profundo de si mesmo, tá? De ódio profundo de si mesmo. Eu não poderia ter magoado essas pessoas. Eu não poderia ter ofendido essas pessoas. Eu não poderia ter agredido essas pessoas. E aí o que ele faz? Ele quer acabar com a dor. Então ele entra naquele momento de eu não presto, eu machuco todo mundo, eu magoo todo mundo, ninguém mais vai querer ser meu amigo, a minha família vai me virar as costas. E aí, nesse momento, é que ele pode recorrer ao suicídio e à automutilação, tá? Temos também o lado do border, onde ele quer culpar alguém pela frustração que ele está vivendo. Eu vi um comentário aqui no YouTube de um seguidor meu que ele disse que ele teve um relacionamento com uma moça que era border e que essa moça criava cenários na cabeça dela. A moça estava lá na casa dela, ela criava cenários de traição, de que ele estava traindo ela, de que ele estava aprontando, e aí ela ia para o banheiro, se cortava, tirava foto e mandava para ele, dizendo que ela estava se cortando por culpa dele. Então, olha só, ela criou um cenário que não estava acontecendo e ela ficava desesperada diante daquele cenário que ela havia criado. Ela ia para o banheiro, se mutilava, tirava foto e mandava para ele. Então, o border, né? Lidar com o border, gente, não é fácil. Conviver com o paciente border não é fácil, seja da família, seja um namorado, uma namorada, né? Um amigo, uma amiga, é muito difícil, tá? Geralmente, a família toda precisa de acompanhamento. Para o border, para fazer o acompanhamento do transtorno, né? E a família para aprender a lidar com esse transtorno e muitas vezes se curar das feridas emocionais que esse transtorno já causou. É um estrago que já foi feito, entendeu? Instabilidade afetiva por crises de humor. Gente, é aquilo que eu acabei de falar. Como que um namoro, um casamento vai dar certo se a pessoa muda de humor o tempo todo? E quando há essas mudanças, a pessoa te ofende, te agride verbalmente e fisicamente. Porque o border no momento de crise, no momento da explosão, ele não tem um controle de eu não posso bater nessa pessoa, por exemplo. Entendam que o border é o 8 ou 80. É isso. Então, quando ele tá com raiva, ele tá com muita raiva. E aí ele não consegue se conter, ele não consegue se controlar. Entendeu? E aí é onde ele pode sim partir para agressão física. Então, por muitas vezes, essas explosões, essas instabilidades de humor podem acabar com relacionamentos, seja de amizade, seja relacionamentos amorosos, né? Porque na hora da explosão ele não se controla. E aí não tem parceiro, parceira ou amigo ou amiga que aguente,
isso por muito tempo. Então, quando a gente vai atender um border, você vê assim que todo o histórico dele é de relacionamentos curtos. Não dura, porque realmente as pessoas se afastam, tá? Sentimento crônico de vazio. É um vazio que ele não consegue preencher internamente. É uma sensação de sentir nada. Eu não tô feliz, eu não tô triste, eu não sinto amor, eu não sinto raiva, eu não sinto nada. Então eu busco isso externamente, como em relacionamentos e em situações perigosas. Então o border é o tipo de paciente que dificilmente ele fica sozinho. Dificilmente. Sabe aquela pessoa que parece que não consegue viver sem um relacionamento amoroso? Sabe, ah, nossa, mas fulano não sabe ficar sozinho, fulano não consegue ficar sozinho. Geralmente é o border, tá? Ele realmente não consegue ficar sozinho. Ele vai estar sempre buscando mais um relacionamento e outro relacionamento e outro relacionamento. Por quê? Porque ele precisa ter alguém para se espelhar. Ele precisa. Se ele não tem ninguém para se espelhar, a personalidade dele é vazia. Ele não tem personalidade. Se você perguntar para um border que está sozinho, qual a sua comida favorita? Ele não sabe te responder. Não consegue. O que você gosta de fazer nas suas horas vagas? Ele não consegue te responder. Porque ele precisa de alguém para se espelhar. Então, ele sempre vai estar em busca de outros relacionamentos para preencher esse vazio. Seja amigo, seja relacionamento amoroso, mas ele tem que ter alguém para se espelhar, tá? Raiva intensa e inapropriada. É aquilo, o exemplo que eu dei da chuva. Eu planejei lavar a roupa, levantei e vi que estava chovendo, não vai dar para lavar roupa. Pronto. Já é um motivo para uma explosão de raiva. Como se alguém tivesse me dado um tapa na cara. O border, ele tem essas explosões de raiva por coisas, por motivos muito pequenos. Por isso que é difícil o border ficar muito tempo num emprego, por exemplo. Porque ele pode ter uma explosão no emprego porque alguém deixou uma caneta fora do lugar. Porque ele criou um cenário na cabeça dele que tinha alguém falando mal dele. E isso não estava acontecendo, é um cenário criado. Então, eu criei esse cenário na minha mente de que os meus colegas estão tramando algo contra mim ou estão falando mal de mim, e aí eu explodo por algo que não aconteceu e que não está acontecendo. Ideação paranoide e dissociação da realidade. Gente, era aqui que eu queria chegar, que vai explicar muito o que aconteceu com a moça famosa, né? Os cenários criados pelo border dentro da sua cabeça, na maioria das vezes, não condizem com a realidade. Ou seja, isso é uma dissociação da realidade, tá? Vou dar um exemplo bem básico para vocês. Imagina que uma filha border está trancada no quarto porque ela já está mal-humorada por algum outro motivo. Na cozinha, eu tenho o pai e a mãe que estão conversando sobre as contas do mês. É um assunto que não tem nada a ver com a filha. Os pais estão lá na cozinha conversando sobre as contas do mês. De lá do quarto, a filha está ouvindo que os pais estão conversando, mas ela não consegue entender o que exatamente eles estão falando, mas ela está ouvindo. Automaticamente, ela cria um cenário na cabeça dela de que eles, o pai e a mãe que estão lá na cozinha,
estão tramando algo contra ela. Eles estão conversando que eles estão combinando de jogá-la na rua, ou eles estão combinando de botar para fora, ou eles estão combinando de mandá-la embora. Enfim, ela cria esse cenário dentro da cabeça dela e aí ela sai para fora do quarto totalmente alterada, com aquela raiva inapropriada, né? E ela tem uma explosão por algo que simplesmente tá na cabeça dela. Então ela tem uma ideação paranoide, ou seja, eu acredito piamente que as pessoas estão tramando nas minhas costas, ou que minha esposa tá me traindo, meu marido tá me traindo, ou que o meu amigo tá falando mal de mim para os outros, ou que o meu colega de trabalho quer puxar o meu tapete porque ele quer o meu lugar, ele quer a minha vaga. É uma ideação paranoide, uma mania de perseguição. Todo mundo está contra mim. Todo mundo tá falando mal de mim, tá tramando algo contra mim, tá me traindo, tá? E a dissociação de realidade. Eu tenho certeza que isso está acontecendo. Eu tenho certeza. E aí é onde o border vem com histórias do tipo, mas eu ouvi fulano falar, mas eu vi uma mensagem no seu celular, mas eu... É uma dissociação de realidade. Eu preciso entregar o Isaac, como aconteceu com a moça famosa. Entendeu? Então, são momentos de crise onde o border cria esse cenário e acredita que esse cenário é real. Ele não sabe a diferença do que de pensamento para a realidade. Ele não tem essa noção. Então, ele cria esse pensamento e acredita que isso é real. Então, nesse momento, ele reage muitas vezes, né, de uma maneira péssima. Ele reage com as explosões de raiva, ele reage com as agressões, ele vai reagir com as ameaças de suicídio, de automutilação. Entendeu? Então, essas são características do paciente border e esse paciente precisa de acompanhamento constante, tá? Tami, como que alguém pega? É um transtorno que pega? A pessoa nasce assim, desenvolve? Como que funciona isso? Gente, os estudos que nós temos até hoje nos dizem que parentes de primeiro grau, né? E se você tem um parente de primeiro grau que seja border, você tem uma tendência genética, né, a ter o border também, a desenvolver o borderline, né? Condições experimentais, experiências de vida. Então, a infância, a adolescência, passou por um trauma muito grande, algum abuso, né, negligência parental, pode desenvolver o border. Situações de violência extrema na infância, sofria espancamentos, coisas, abusos físicos, pode desenvolver o borderline, tá? A pergunta que não quer calar. Tami, borderline tem cura? Não, tá? Borderline não tem cura, mas ele é tratável. Tami, como assim? Não tem cura, mas trata? Exatamente. Então, como que a gente trata o border? Terapia constante e, dentro da minha linha de trabalho, florais de Bach. Porque nós vamos conseguir minimizar essas características negativas, nós vamos conseguir fazer com que o border consiga raciocinar. Por quê? Porque o border ele só sente.
ele só sente, ele não raciocina, ele não pensa antes de agir, ele não pensa antes de reagir. Ele só sente. Ele é 100% emoção. Então, nós precisamos controlar as suas reações emocionais. Porque quem me segue já há um tempo já sabe a diferença. Não existe controle emocional, tá? Isso não existe. Emoções a gente só sente. Vou dar um exemplo básico aqui para vocês. Eu odeio que pisem no meu pé. Odeio. É um negócio que... Aí o que acontece? Se a minha melhor amiga pisar no meu pé, a raiva vai brotar dentro de mim na hora. É algo que eu não consigo controlar. Ai, não vou sentir. Não, não dá. Eu vou sentir raiva. O que eu controlo? A minha reação. Porque quando eu olho para ela e eu vejo que ela não fez de propósito, que foi sem querer, eu abafo a minha raiva e eu não vou brigar com ela por causa disso. Então, o que é que a gente controla? As nossas reações emocionais. Emoção não se controla. Nós conseguimos controlar as nossas reações emocionais. E é exatamente esse controle de reação emocional que o border não tem. Então, terapia, de preferência semanal, né? Sessões semanais e florais de Bach para minimizar todos esses efeitos negativos do transtorno, tá? Segundo os estudos, após os 40, 45 anos, o transtorno começa a amenizar por si. Então, aí, digamos que esse acompanhamento terapêutico acaba ficando um pouco mais espaçado, não precisa ser semanal, né? Mas cada caso é um caso, né? E cada caso precisa ser avaliado individualmente, tá? Como eu disse, gente, nunca é só o border, tá? As pessoas que convivem com o border dentro da mesma casa, seja cônjuge, seja filho, filha, seja pai, mãe, irmãos, todo mundo vai precisar de um acompanhamento. Não é fácil conviver com o border, tá? Eu vi muita gente julgando o marido da moça famosa, muita gente falando mal dele e tal. Gente, o border, num primeiro momento, para quem é leigo, tá? Passa a impressão, passa a imagem de ser uma pessoa extremamente mimada, porque ela não consegue lidar com os reveses da vida, ela não consegue lidar nem com a menor das frustrações, tá? Então leva muito tempo para as pessoas que convivem com esse border entenderem que isso é um transtorno, que a pessoa não faz porque ela quer, ela simplesmente não consegue controlar. Então, todo mundo que convive vai precisar de um acompanhamento, tá? Esse moço, né, o marido da moça famosa, que decidiu se afastar, que decidiu, inclusive, afastar o bebezinho, né, também da mãe, por conta dessas crises. Assim, é muito fácil a gente julgar quando a gente tá fora, mas só quem convive com o border é que sabe o quanto é difícil, tá? Não é difícil só para o paciente, é difícil para quem convive com ele também. Então, se você conhece alguém que tem essas características e muitas vezes nem recebeu um diagnóstico ainda, nem sabe, né, que tem esse transtorno, peça para essa pessoa procurar ajuda, uma ajuda profissional, para que ela tenha um diagnóstico, para que ela tenha um acompanhamento. É possível tratar de maneira natural, tá? Os florais estão aí, né? É 100% natural, não tem contraindicação, não tem efeito colateral, mas
precisa de acompanhamento constante, ok? Eu espero ter ajudado alguém. Se você não é inscrito nesse canal, caiu aqui de paraquedas, se inscreva, ative o sininho das notificações, deixa o like, que a tia ama essa energia de troca, e compartilha com alguém, né, que talvez esteja precisando dessa mensagem, tá precisando se entender aí, entender o que tá acontecendo, às vezes não é border, mas convive com o border. Deixa o seu comentário, me conta se você conhece alguém com essas características, se você já se relacionou com alguém que seja borderline. Deixa aqui nos comentários essa experiência que eu quero saber, tá bom? Um beijo para vocês e até o próximo vídeo. Tchau!